E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui no centro de Nova Iguaçu, viemos no mercado fazer compra. Tá chovendo hoje, pessoal, não deu para gravar muita coisa para vocês. Mas estamos aqui, Isabela tá aqui também, estamos aqui resolvendo, pessoal, o que que a gente vai fazer, se a gente vai de ônibus ou se a gente vai de Uber, pessoal. Resolvemos vir de ônibus, que o ônibus tá mais barato. Aí, meu esposo tá aqui também, Isabela. As compras tá aqui, pessoal, ó. O ônibus está lotado. Meu esposo ficou em pé ali com o restante das bolsas. Tem até um rapaz sentado ali na escada, pessoal, que não tem mais lugar para sentar. Ó, ele sentou ali, ó, na escada do ônibus. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Tá uma chuvinha bem boa mesmo, pessoal. Tá um friozinho. Bom para ficar dentro de casa, debaixo das cobertas, pessoal. Isabela aqui, ó. E vamos que vamos assim mesmo. O ônibus já esvaziou, já estamos chegando aqui no nosso ponto. Já vamos soltar já, pessoal. E quando eu chegar em casa, eu mostro para vocês o que a gente comprou, tá bom?